Agora, como hoje é segunda-feira, você sabe que a gente sempre fala de dependência química aqui. E eu tenho muita alegria de poder falar sobre dependência química semanalmente. E fico mais feliz ainda com a quantidade de retorno que eu recebo de vocês que estão em casa, dizendo o quanto esse momento tem ajudado. E olha, pode prestar atenção, mesmo que você não tenha um problema de dependência química, porque de verdade, isso tudo tem muito a ver com compulsão. E compulsão tem de todos os tipos. E muitas vezes a gente tem uma compulsão e nem sabe. E é hoje que a gente fala sobre compulsão, dependência química, uso abusivo da tecnologia e por aí vai. E eu recebo o Miguel Tortorelli, que é presidente da Federação de Amor Exigente, e o psiquiatra Pablo Roig. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigada, Miguel. Eu Pablo, que agradeço. prazer te receber, viu? Muito obrigado pelo convite. O Pablo é diretor da Clínica Greenwood. Pode sentar aqui, Pablo. A Clínica Greenwood é uma referência de clínica para dependência química aqui no Brasil. E eu já te dou os parabéns, porque eu só ouço coisas boas sobre a sua clínica, viu? Eu sei que não deve ser fácil e a sua gestão tem dado muito certo. Que bom, ótimo. Muito obrigado. Mais ou menos, né? Mais ou Não, menos. Miguel. Tem de tudo. Não, mas é um trabalho, trabalho fantástico. difícil, mas eles desempenham esse trabalho com muita assertividade. Isso que é importante. Eu vi que vocês estavam ali, vocês ouviram eu falando de compulsão. E eu realmente penso que todos nós podemos ter uma compulsão, às vezes pequenininha, às vezes uma compulsão grande, e não necessariamente é a dependência química. As pessoas falam, não preciso me tratar porque eu não tenho nada. E às vezes a gente tem. É isso mesmo? Sim, olha, a compulsão, na verdade, o que faz é criar um mau funcionamento cerebral, onde se priorizam algumas coisas em detrimento de outras coisas. E outras coisas que teriam que ser prioritárias, mas o objeto da compulsão passa a ser prioritário. Então, nas compulsões, e todas elas estão muito ligadas à recompensa que o cérebro recebe através da liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, que caracteriza justamente as situações de prazer. E se cria uma via, através da compulsão, onde a pessoa, com a repetição, vai procurando contato com aquele... bichinho aí, tem uma mosquinha aqui. Você pôr pro obrigatório, aí vem as abelhas. É verdade. E então acaba fazendo com que a pessoa atue em função da compulsão, deixando de lado coisas que são extremamente importantes. A mais séria de todas, que aqui nós trabalhamos já, a clínica já tem 35 anos e eu trabalho há 40 e poucos anos já com dependências, é a dependência química, porque afeta absolutamente todos os aspectos do indivíduo, psicológicos, físicos, sociais. A família sofre muito. Bom, o Miguel aqui faz um trabalho maravilhoso com famílias, mas outras compulsões também, o que fazem é ir modificando a vida da pessoa e modificando o esquema de valores, colocando a prioridade naquilo que é o objeto da compulsão, não interessando consequências, fazendo com que a pessoa fique muito ansiosa quando não tem objeto da compulsão, fica esperando o momento no qual ele vai ter o contato com aquilo, perde o controle. E tem também, assim como tem tolerância nas drogas, também tem tolerância em outras compulsões, como por exemplo aos jogos eletrônicos. Eles vão aumentando o número de horas que usam nessa compulsão e com detrimento da sua saúde, da relação social, do trabalho e estudo, do sono, e então cria um dano em todos os aspectos da pessoa também. Sabe que a nossa equipe até foi entender um pouquinho sobre essa dependência da tecnologia, do aparelho celular, né? E olha, a gente vai compartilhar com você agora, batemos um papo com a psicóloga Zora Viana, e ela inclusive dá algumas dicas para controlar o uso desse aparelho. Vamos lá e depois a gente continua conversando com os nossos convidados. Que atire a primeira pedra quem nunca pegou o celular para ver uma mensagem e acabou ficando minutos e até horas mexendo no aparelho. Esse comportamento está cada vez mais comum e pode ser caracterizado como um vício que atinge 12% dos americanos. Diante desses dados, eu te pergunto, quanto tempo por dia você fica no celular? De 24 horas, eu acho que umas 19 horas. Porque só durmo 4. Mais ou menos umas 9 horas, 10
por dia. Eu tô sempre com ele ouvindo música e passar ativamente, assim, pelo menos umas 2 horas, assim, trocando mensagem, vendo vídeo. Quase 24 horas, só quando eu não tô dormindo. E você acha que você é dependente? Muito, parece uma droga isso daí, é um vício. Bastante. Já não me vejo sem um celular. Eu acho que se ele quebrar hoje, amanhã eu já encontro outro. Em vários sentidos, sim, porque tem muita coisa que eu não conseguiria fazer sem meu celular. Eu me perco muito fácil sem Google Maps e coisa da faculdade, tudo eu salvo aqui. Tipo, o que eu tenho que fazer, eu esqueço se não tiver celular para me lembrar. Você tenta controlar o uso de celular quando você está com a sua filha? Sim, a gente tenta deixar o celular um pouquinho de lado, mas a gente acaba fugindo para a televisão ou pro YouTube. Então, assim, a tecnologia acaba impactando diretamente. Aquela coisa de você sentar para almoçar como era antigamente, todo mundo em volta da mesa, conversando, não existe mais. Hoje em dia as refeições na minha casa todas são feitas na frente da televisão, através dos canais, ou do Netflix, do YouTube. É bem complicado a gente se distanciar da tecnologia. A Marisa viveu na pele os danos que o uso excessivo do celular podem causar. Meus filhos na adolescência tinham esse problema com relação aos jogos da internet, querer varar, querer ficar um tempo maior dentro de computadores e tudo mais. E isso foi me deixando muito atazanada, um termo que eu às vezes uso como perturbada no modo de dizer, de perder esse controle, de achar que eu não estava dando conta do respeito, da educação e tendo falhas. Foi aí que ela procurou um grupo de ajuda para aprender a lidar com essa situação. Eu ganhei força para poder tomar uma atitude de voltar a ter o respeito resgatado dentro de casa com relação a horários. Não é hora. Eu vou varar, eu quero varar até... Não, 10 horas são 10 horas, 11 horas são 11 horas. Hoje na minha casa tem disciplina porque passei com os filhos pela adolescência, como qualquer outras pessoas passam. É lógico que, graças a Deus, a droga em casa não era química, mas era uma droga de comportamento inadequado e foi dando certo. Os filhos passaram pela adolescência, hoje, graças a Deus, são todos dois formados. A psicóloga Zora Viana explica como saber se o indivíduo é dependente do celular. O melhor termômetro para isso é o nível de ansiedade. O que é a ansiedade? Ela é um anseio para algo. Então a pessoa está sempre ansiando a próxima vez que ela vai utilizar. Então você vai lá e confere as suas mensagens. Você deixa ele, guarda ele numa gaveta, por exemplo, para focar no trabalho. E aí você passa um pouquinho, você já está pensando, será que o fulano respondeu? Então esse movimento de esperar pelo futuro e querer esse futuro logo é um sintoma muito claro de uma relação codependente com qualquer substância. Se você é uma pessoa que não consegue sair do celular, presta atenção na dica da Zora. Ela ensina uma técnica para diminuir o uso do aparelho. Existe uma técnica chamada Pomodoro. É uma técnica que a gente utiliza muito nos treinamentos, que é estabelecer períodos para você se concentrar numa atividade e se concentrar no celular. Então, por 20 minutos eu vou me concentrar nesse relatório ou nessa conversa com o meu amigo ou com a minha família. Passou esses 20 minutos, então agora eu vou pegar e vou ficar 20 minutos no meu celular. Essa é uma alternativa que eu vejo acontecendo e dando muito certo com as pessoas hoje em dia. Interessante, né? Eu estava aqui conversando com o Pablo, ele estava me explicando exatamente o que pode ser considerado compulsão. Em relação ao celular, em outros videogame, por exemplo, o que é compulsão? Então, justamente o que caracteriza a compulsão é um uso desmedido, inconsequente, onde você, mesmo tendo consequências, você continua com o uso, onde você precisa desse uso, senão você entra num quadro de ansiedade. E você fica esperando o momento no qual você pode fazer uso, com muita ansiedade. Né? Então, isso caracteriza, assim, uma compulsão. Porque, evidentemente, nossa vida não se baseia em falar no celular, mas para essas pessoas, sim. Então, se altera toda uma série de valores e de prioridades, colocando a prioridade naquilo. Então, isso é uma compulsão.
o dependente químico, que é o que a gente mais conversa aqui há alguns anos, ele tem lá sua fase de negação. O dependente de tecnologia também tem a fase da negação? Com certeza. É igual, né? E não só ele, a família, a sociedade. É uma doença muito nova, temos que pensar nisso. Então, Hoje já é doença. Já é doença, claro. A Organização Mundial da Saúde já Compulsão por considera tecnologia já é considerado doença? a Organização Mundial da Saúde já considera doença. Tem um código, o CID, o Código Internacional de Doenças, que na nova versão em 2022 vai ser lançado o 11, né, a edição número 11, já colocando como doença com todas as características, sintomas, inclusive isso vai ajudar muito a podermos estudar melhor essa patologia, que seja integrada inclusive no seguro de saúde, para que as pessoas possam ser tratadas em função disso. Então tem uma série de benefícios. Pablo, eu estava voltando de Brasília, quinta-feira, e tinha um casal do meu lado com uma criança, não tem 1 ano. E eles deram o celular para ficar assistindo desenho. Isso daí... Olha, a recomendação é que com menos de 1 ano não se usem meios eletrônicos. Que a partir dos 2 anos, com um tempo, se não me engano, de 1 hora por dia. Depois, a partir dos 4 anos, pode chegar a 2 horas por dia. E depois, com controles e com algumas atividades substitutivas entre o uso dos meios eletrônicos e as atividades da vida normal. O que acontece? Nós não podemos também condenar os meios eletrônicos, porque têm sua utilidade. Claro. Eu me lembro quando meus filhos tiraram carta, já são adultos, um já é psiquiatra, trabalha comigo, né? Eu estava muito preocupado até que apareceu o celular, né? Quando apareceu o celular, eu sabia onde eles estavam. Não, mas é verdade, a gente consegue até rastrear o filho. Claro, né? tem uma série de benefícios, mas como tudo, assim como tem compulsão à comida, não vamos condenar a comida, vamos condenar o excesso de comida, né? O sexo, ou qualquer compulsão, gastos, o que seja. A gente não para de comprar, mas tem que comprar com moderação. Como é que é o tratamento dessas compulsões? Já que, no caso da compulsão pela tecnologia, tudo isso é muito novo. Olha, o tratamento... Primeiro, temos que considerar que não são doenças geralmente com características duais. Isso significa que estão ligadas a outra patologia. Então, quando chega um paciente no nosso consultório, nós temos que identificar o que ele vem se queixando, mais o que tem por trás. Então, muitas vezes são depressões, inibições sociais, quadros bipolares, etc., que também têm que ser tratados. Nesse caso, entramos com medicação, com tratamentos psiquiátricos e em alguns casos excessivos nós temos que usar alguns estabilizadores do humor também que ajudam nesse sentido. Mas o que funciona muito é a psicoterapia. Com características cognitivas comportamentalistas que ajudam a pessoa a se organizar, a fazer uma reeducação de vida, principalmente. Perfeito. Na dependência química, recomenda-se a abstinência total e a gente sabe que o primeiro trago, né, a primeira ação pode levar uma recaída muito séria, leva uma recaída, né? Vai lá embaixo. No caso da tecnologia, é a mesma coisa? Inicialmente no tratamento sim, mas não podemos privar a pessoa de fazer uso dos meios eletrônicos. Então depois se faz uma regulamentação, se colocam regras para o uso, né? E junto com isso se oferece à pessoa outras alternativas que tenham algumas características na vida social, hobbies, esportes, coisas que não fazem. Eu, por exemplo, meus filhos, eu sempre ensinei eles a fazerem esporte. Eu tenho um que faz esportes radicais, outro paraquedista, por exemplo, né? Então, agora, tem pessoas que vivem esses esportes através de uma tela. Então, eu acho muito triste isso aí, né? Que não tenham a experiência de vida, de ter esse prazer de estar vivendo, e não uma vida virtual através de uma tela. Sim, porque realmente não vive, né? Vive ali. E o que a gente nota, e pessoas que nós conhecemos, ele levanta e já vai lá no WhatsApp. Daí já vai para o joguinho eletrônico. Isso daí sim determina uma compulsão ou um caminho para a compulsão? Claro, depende de vários fatores. Quando a pessoa começa a postergar coisas que são importantes na vida dele para ficar em contato com o celular, com o computador, etc., aí já temos que ficar muito atentos porque está se criando uma compulsão a jogos eletrônicos, o que seja. Agora, o uso, temos que considerar que vivemos numa época que tudo é condicionado com o celular. A gente compra comida, por
o celular, chama Eu, por exemplo, daqui a pouquinho vou estar com o meu aqui, porque eu vou passar as suas perguntas para o doutor responder, né? Então, a gente tem horas que eu acho que a tem que usar mesmo, não diferença tem jeito. está aí, né? Você está usando para o trabalho. É quando dá um prejuízo social, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que ficou Eu fiquei claro agora. querendo entender assim, às vezes não é compulsão, mas eu penso que pode causar prejuízo o uso excessivo das redes sociais, principalmente nas adolescentes, que acabam fazendo uma comparação muito grande. Mulher se compara muito com a outra, né? E ali no Instagram, no Facebook, tem essa comparação muito grande. Isso pode afetar de alguma Isso é uma forma? característica dessa compulsão, né? A pessoa fica muito ansiosa se não é elogiada dentro das redes sociais, se compara com outra e outra melhor, etc. Isso é uma das características. Agora, o que acontece? Com respeito à doença, não. A pessoa que consegue parar não tem a compulsão. A pessoa que usa isso durante um ano seguido e sem interrupção, já podemos considerar como uma doença. Então, como você vê, em alguns momentos nós podemos ter uma queda, digamos assim, e entrar num uso excessivo dos meios eletrônicos. Mas se isso não se mantém, isso não caracteriza a doença. Doutor Pablo está falando isso porque eu disse que esse final de semana eu tive um pileque de redes sociais, né? Quem me acompanha nas stories do Instagram viu. Eu gravei tudo, fiquei com o celular o tempo inteiro encantada com aquele Natal Luz de Gramado e achei que foi demais até, mas era tanto encantamento que eu queria mostrar tudo para quem estava em casa. Mas ele falou que tudo bem, isso não significa compulsão. Mas isso é trabalho, né? Isso é trabalho. Não, mas ela interrompeu depois. Ela fez um fim de semana e parou. Né? Então, isso não é como se você gasta um dia um pouco a mais, mas depois se compensa fazendo gastos, você não é um dependente das compras. Então, isso tem que se manter para se caracterizar como doença. Interessante, nós tivemos uma palestra da doutora Cineiva, que ela é realmente uma das especialistas nisso, e ela disse o seguinte, por exemplo, quando ela vai almoçar, ela já deixa o celular dela na mesa do escritório, ela vai almoçar, fica lá 1h30, 2 horas, que é o horário de almoço. Quando ela volta, que ela vai mexer. Quando ela chega em casa, então ela disciplinou o uso. Isso é ela importante, consegue disciplinar. Acho que isso daí caracteriza. Isso caracteriza normalidade. É não normal. doença. Isso é normal. Miguel, como foi o curso no final de semana? Foi fantástico. Nossa, que curso. Foi um curso de sempre a tempo, que é a turma da maioridade e de cônjuges, né? De cônjuge. Você fala para a Mara que é maioridade ou melhor idade, ela fala, chega nos... você vê. Mas foi fantástico. E nós estamos chegando na frente novamente. Por quê? As pessoas, quando passam de uma certa idade, né, primeiro, elas ficam esquecidas pela família. Né? Então, tem a perda ou do marido ou da mulher, o cônjuge. Né? Nessa idade, os filhos têm a vida deles, né? E não conseguem, mesmo morando próximo, não conseguem visitá-la, não conseguem fazer esse contato. Ainda há a síndrome do ninho vazio. Tá? E aí vem depressão, vai para os remédios, enfim. E aí o Sempre é Tempo vem para isso daí. Fazer um grupo, elas se conversam, elas marcam para sair, né? Então, que normalmente oportunidade para fazer novas conexões e viver mais feliz. Deixa eu ir para as perguntas, Miguel. A primeira delas, boa tarde, meu nome é Cristina, sou artesã, moro no Rio Grande do Norte. Ao Amor Exigente, gostaria de perguntar se é compulsão comer um determinado alimento quando estou muito ansiosa, nervosa. Eu como só aveia e se não tem, eu fico pior. O que eu faço? Obrigada, meu carinho, ao seu programa. Obrigada, Cristina. Olha, as pessoas às vezes usam meios para lidar com a ansiedade. No caso dela, era claro que ela faz isso quando está ansiosa. O problema teria que ver com que frequência ela faz isso. Né?
a ansiedade provoca ou aumento da alimentação ou diminuição da alimentação. As pessoas às vezes cortam e não conseguem comer, e outras comem a mais. E sempre vão procurar, no caso dela, provavelmente uma comida que deve remeter à sua infância, né? Então, é uma forma de entrar em contato com alguns aspectos protegidos da sua infância, talvez. Né? Deveria ser interessante ver de onde é que vem essa ansiedade, né? É bom tratar. Uma psicoterapia seria ótimo. Ótima. Olha, minha filha tem 2 anos e mexe no celular como se fosse um adulto. Até que ponto isso é agravante para ela? É o Matheus que quer saber. Com limites não tem problema nenhum. Por isso, quando se pensa que a partir dos 2 anos pode usar 1 hora por dia, então se colocam limites. Olha, o importante nas compulsões é que as pessoas aceitem limites. E a função dos pais ou dos educadores sempre é ajudar as pessoas a lidar bem com os limites. Então, pode usar, sim, 1 hora por dia. Pela Organização Mundial de Saúde, 1 hora por dia. Ok. Olá, o que fazer com o marido que, na maior parte do tempo livre, fica jogando no celular? Rosângela. Pergunta difícil, né? O que fazer com o marido? Eu acho que uma sacudida, não, brincadeira. Uma vassourada. É por isso, né? É meio difícil. Aí seria interessante ver se isso repercute muito na relação do casal. Se for assim, também poderia se indicar uma terapia de casal para ver o que ele está compensando a não estar com a mulher e estar numa relação com a tela. Eu precisaria realmente trocar por alguma coisa prazerosa para ele, porque vai se tornar realmente uma compulsão que ele vai ter essa doença, que hoje é doença, né? Mas é muito interessante o que o Dr. Pablo falou, né? Quando tem uma compulsão instalada, a gente precisa ver em torno também. Porque lembra que a gente sempre fala que a família toda adoece e nada muda se eu não mudar? Então, assim, a dica para você, que a esposa está incomodada com o marido, será que a tua casa está gostosa? Será que os programas são legais? Será que tem alguma coisa que você também possa fazer? Né? E chamá-lo para participar é uma forma de repente, ajudá-lo. Cláudia, né? manda para o nosso grupo de cônjuge, que hoje já se lida com isso daí no grupo. Isso é muito joia. importante. Então vá para Amor Exigente, grupo de cônjuge, Rosângela. Próxima, tenho compulsão alimentar e já estou com excesso de peso. O que posso fazer para mudar essa situação? Sou de Montes Claros, Minas Gerais, meu nome é Patrícia. Olha, teria que pensar num tratamento, né? Porque o que acontece? Às vezes precisa fazer um estudo clínico para ver o que está provocando esse excesso de alimentação nela. Evidentemente, se ele está tendo uma outra doença que é a obesidade. Né? Então, teria que fazer um tratamento, organizar a medicação, educação alimentar e alguns estabilizadores do humor ajudam a diminuir a compulsão por comida. E, Patrícia, é bom fazer o quanto antes, né? O estômago da gente, ele vai aumentando e daí, além da compulsão, você vai ter mais fome, vai ter mais dificuldade para se sentir saciada. Então, procura ajudar, bem rapidinho, tá bom? Próxima pergunta. Oi, Cláudio, meu filho tem 22 anos, trabalha o dia todo, ele não pode usar o celular, mas quando chega em casa, corre para o celular e daí ele não abre mais a boca, só digitando. Sinto que está perdendo o controle. Isso é compulsão? Helena, de Minas Gerais. Olha, pode ser se ele começar a adiar coisas importantes na vida dele em função desse celular, mas ele aparentemente trabalha o dia inteiro. O dia inteiro, né? Então ele está se ocupando daquilo que é primordial. Ele está provavelmente perdendo vida social, contato com a família, comunicação. Então isso teria que ser questionado. Né? Exato. Porque tem assim, eu, por exemplo, me coloquei agora no lugar dele. Às vezes eu entro estou aqui no ar, saio do ar, já entro numa reunião, depois já vou para outra. Fiquei o dia inteiro sem pegar no celular. A hora que eu pego no celular não é nem a compulsão, é que eu tenho realmente um monte de mensagem para responder, um monte de coisa para ver. Talvez também seja isso que esteja acontecendo com seu filho. Eu acho que dá para ela sentir com isso que você falou, no limite. Vem jantar. Se ele não conseguir largar o celular, pode ser que a coisa já esteja virando compulsão. Isso é outra coisa. Normalmente, a pessoa, quando vai fazer uma refeição, ele coloca o celular do lado. Sim. Essas pessoas, isso daí não é... Tem que tirar. Olha, outro dia inclusive não era aqui no Brasil, e tinha uma família inteira, eram 2 filhos, pai e mãe, e os 4 no celular, em nenhum momento trocaram uma palavra. Né? Então não estavam juntos. E justamente o momento da comida... Isso caracteriza já uma compulsão. Provavelmente. Ou bem um problema familiar, com certeza, né? Porque... O que acontece com o diálogo na família? Que é sempre os almoços de família, sempre é uma comunhão entre todas as pessoas que estão participando daquilo. Então, quando entra um celular para interromper essa comunicação, eu acho gravíssimo. Né? E é uma coisa que a gente tem que aprender a usar, porque tudo
isso pegou a gente de surpresa, a gente não parou para estudar, será que a gente quer isso ou não na nossa sociedade? Entrou esse intruso aqui, ajuda em muitas coisas, mas prejudicou em outras, né? Por isso, tudo tem medida. O que tem medida é bom, o que não tem medida é complicado e muitas vezes patológico. Perfeito. Muito obrigada. Amei te conhecer. Quero fazer uma visita na Greenwood para mostrar para a turma. Eles gostam. A gente tem ido em algumas clínicas para mostrar um pouquinho como é que funciona, né? Tem muita gente sofrendo aí super com dependência química. Então a gente vai sim e volte sempre. Tá bom? Muito obrigado lá pelo é convite. fantástico. Eu brinquei no começo, mas é fantástico. Eu sei disso. Doutor Dr. Pablo Obrigado, Roig, Miguel. psiquiatra, diretor da clínica Greenwood. Miguel Tortorelli, presidente de Amor Exigente. O site é www.amorexigente.org.br. O telefone é lá em Campinas, pode ligar, tem sempre uma voluntária para te atender. É o 19-3252-2630. E entra no site porque tem todas as novidades lá e você não fica fora delas. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tudo de bom, Miguel, Obrigado, meu amigo. Cláudio. Tudo de bom para Deus te você, viu? abençoe. Amém.